Bom dia, meus irmãos e meus amigos. Hoje, dia 4 de dezembro, nós vamos refletir a liturgia do dia, né? Estamos na primeira semana do Advento, onde estamos vivendo a esperança, né? E nas celebrações do domingo, do primeiro domingo, foi acesa esta vela verde, a vela da esperança, daquele povo que espera por Jesus e caminha, né, cheio de esperança nas dificuldades, e se levanta como povo que caminha e é filho de Jesus, filho de Deus, filho do Espírito, para ajudar uns aos outros. E nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a 36, capítulo 10, versículos 1 e versículos de 6 a 8. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com todos vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós vemos nesse evangelho de hoje, né, o evangelista Mateus contando essa história de Jesus, anunciando essa história de Jesus. E nessa história Jesus, né, está no trajeto missionário. E olha que ele está proclamando a boa notícia do reino. Mas neste caminhar, né, que ele está caminhando, ele vê a situação do povo. O povo doente, o povo angustiado, o povo abandonado. O que acontece com ele? Sente compaixão. Né? Olha que diante de tantas necessidades deste povo, que ele vê, ele sente compaixão. Ele quer fazer algo, só que ele reconhece que é muitos os necessitados, muitos os que precisam. E olha o que ele faz. Jesus, como ele é, né? Como ele é bom, como ele é bom. Ele faz o convite, né, aqui aos discípulos, né, e dá poder a esses discípulos para ir e ajudá-lo, né, com todo o poder dele. Então, olha como que é esse Deus maravilhoso. Ele quer que nós participemos desse projeto, que anunciemos esse reino, esse mistério, né, essa revelação que é o próprio Jesus, né, que anuncia o nosso Pai, o nosso Deus Criador, e o seu projeto de vida para nós. Então ele quer que a gente participe disso e nos dá esse poder. Só que, queridos irmãos, os discípulos precisavam, né, ter esse mesmo sentimento de Jesus, esse mesmo olhar de Jesus, para que esse poder possa realmente agir, quer dizer, acreditar em Jesus Cristo. E eles acreditaram e criaram essa igreja maravilhosa, pois, né, tiveram o mesmo olhar de Jesus, tiveram o mesmo sentimento, a compaixão, e recebendo tudo isso de graça, o que eles fizeram? Curaram, libertaram, fizeram tudo de maravilhoso para este povo sair da condição em que estavam. Então, todos nós também somos chamados a ser esses seguidores de Jesus. Só que para ser esses seguidores, nós devemos seguir o exemplo dos apóstolos, né? Ter um olhar semelhante a esse desse Jesus, né? Um olhar para os pobres, um olhar para os abandonados, pois, de acordo com Jesus, de acordo com os evangelistas, os apóstolos que nos anunciaram isso, deram essa notícia a todos nós, né?
Os verdadeiros destinatários do Evangelho são os pobres, são os abandonados, são os que estão nas trevas. Esses são os verdadeiros destinatários. E nós só podemos enxergar isso se tivermos o olhar de Jesus. Tiver em nosso coração o mesmo sentimento de compaixão, né, de Jesus. Olha só, e nós precisamos seguir esse Jesus. Ele é o nosso mestre. Se é o nosso mestre, nós devemos seguir os seus exemplos. Né? E seguindo os seus exemplos, nós devemos olhar para todas essas multidões. Abrir, né, o nosso olhar aos outros. Né? Buscar esse olhar aos outros, esse olhar de Jesus. O nosso objetivo é os outros. E o centro da nossa missão, meus queridos irmãos, do que não é nada de graça, esse poder que não é nada de graça, é ir às multidões. É ir lá a um lugar onde existem essas pessoas que mais precisam. São eles, né, que nós devemos buscar. Esses que estão nas sarjetas, estão ao lado, no caminho, caído nos trilhos, nas trilhas, nos espaços das ruas, nos caminhos. Eles são os destinatários. Cabe a nós ter esse olhar do nosso mestre e levar a eles, com esse poder que nos é dado, né, de libertar, de curar, de fazer, enfim, de fazer todas essas coisas maravilhosas com o poder de Jesus. Mas precisamos acreditar nele, confiar nele. Então esse é o tempo, né, esse tempo do Advento é o tempo para isso, para esperar, não com muito louvor, mas com toda a centralidade, com toda a espiritualidade, né, buscar essas pessoas para junto conosco, né, encontrar Jesus, caminhar na luz de Jesus, receber de graça tudo que Ele dá a nós, para que também eles possam confiar e acreditar que são capazes de receber. Pois Jesus não olha os nossos defeitos, não olha as nossas faltas, olha, Ele nos dá tudo, mesmo sendo indignos, mesmo não sendo merecedores, e Ele nos dá. E Ele diz, estou te dando de graça, pois então dê de graça, para que mais depois receba muito mais do que lhe foi dado, porque você deu de graça e possa dar mais de graça. Esse é nosso projeto, né, de seguidores de Jesus, aprendendo com o Mestre, né, nos espelhando no Mestre, buscando a orientação dos apóstolos, dos discípulos da nossa igreja, de todos os nossos companheiros da igreja, buscando essa luz e ser verdadeiros apóstolos, enviados em missão, enviados do Mestre, com toda a força e poder. Esse Deus maravilhoso que nós acreditamos, o Deus Trino, né? O Deus que é Pai e cria, o Deus que é Filho e salva, o Deus que é Espírito e ilumina. Olha como nós estamos envolvidos com essas três pessoas maravilhosas, poderosas, cheias de amor por nós, para que nós possamos enxergá-los e vê-los e, acreditando nele, olhar para o outro. Olhando para o outro e trazendo esses outros abandonados, né, esses outros necessitados para a luz de Jesus, para o reino de Jesus, para a salvação. Que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus neste sábado, neste final de semana, e trabalhar incessantemente, né, nesta messe que precisa e necessita, que estão à margem, necessitados, sem luz. E nós somos essa luz de Jesus. E nós somos luz de Jesus, não? Quantas vezes nós recebemos de graça de Jesus milagres, né, graças, bênçãos, que possamos dar de graça. Essas mesmas bênçãos e graças recebidas gratuitamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma boa quarta-feira na graça do nosso bom e Senhor Deus.